O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito agora é lei e vale já a partir de amanhã. Quem trafegar por todas as rodovias do país deve manter o farol do veículo aceso durante o dia. Tem motorista já se acostumando à nova regra. A luz deve ser baixa para não ofuscar o motorista que está atrás ou no sentido contrário. Usar a lanterna ou o farol de neblina não garante o cumprimento da norma. Quem for flagrado desrespeitando a regra leva multa de R$ 85 e 4 pontos na carteira. O último levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que mais de 30% das mortes registradas em acidentes nas rodovias brasileiras acontecem em colisões frontais. A nova lei pode ajudar a reduzir esse número, já que a luz garante maior visibilidade dos veículos que trafegam pela estrada. Quando ele está numa pista simples, que ele vai fazer uma ultrapassagem, ele consegue ver aquele veículo que está vindo a uma longa distância se ele está indo ou vindo. Isso é muito importante para evitar principalmente as colisões frontais. Para este especialista, a regra traz bons resultados nos países onde é aplicada, principalmente nos que têm menor incidência solar, como na Europa. Para ele, aqui no Brasil só será possível avaliar o efeito daqui a alguns meses. Espera-se que haja uma redução dos acidentes entre veículos e de atropelamentos. As luzes de LED, por serem mais potentes, vão ser consideradas como farol baixo. E os carros que usarem apenas esse tipo de iluminação não serão multados. Um relatório divulgado nesta quinta-feira por uma ONG internacional revelou que a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou mais de 8.000 pessoas na última década. Seu Carlos tenta iniciar a entrevista para falar do filho. Há 7 meses, Carlos, de 16 anos, foi assassinado. Ele estava no carro junto com 4 amigos em Costa Barros, subúrbio do Rio. Os jovens foram executados por 4 PMs que fizeram mais de 100 disparos. O menino já ia terminar o estudo dele. Olha que orgulho para o pai, poder ver o filho com o estudo pronto, entrando na faculdade, se formando em alguma coisa. A chacina está entre os casos de violência policial cometidos no Rio de Janeiro e analisados por uma organização internacional de direitos humanos. Estudando as estatísticas oficiais, os pesquisadores descobriram que os policiais são responsáveis por 20% dos casos de homicídio. O relatório mostra que só no ano passado, cerca de 650 pessoas foram assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro. A polícia atira a curta distância, a polícia executa suspeitos de serem criminosos e usa de diversas outras táticas para encobrir uma atividade criminosa. O estudo também entrevistou os PMs. Muitos reconheceram que são coniventes e não denunciam parceiros de farda com medo de represália. Os PMs acusados pela morte do filho de seu Carlos estão em liberdade. Se os colegas deles efetuaram 111 tiros no carro com 5 inocentes, tá assim desse jeito, por que não cometer uma outra fraude? Em mais uma fase da Operação Mar de Lama, a Polícia Federal descobriu um esquema de fraude na merenda escolar de Governador Valadares, em Minas Gerais. Os policiais descobriram que empresas e servidores públicos de Governador Valadares participaram do esquema entre 2013 e 2016. Eles fraudavam licitações na compra da merenda paga com dinheiro público. Uma licitação feita no valor de R$ 1.600.000, ela passou a ser contratada no novo certame com as empresas investigadas no valor de R$ 4.300.000. O relatório do Ministério Público Federal, conseguido com exclusividade pela Record, mostra que as licitações foram dispensadas em caráter de emergência sem comprovação. O cereal infantil, por exemplo, foi superfaturado em 45%. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 12 de busca e apreensão e 4 de proibição de se ausentar da cidade. O Ministério Público pediu bloqueio de contas correntes, de cadernetas de poupança, fundo de investimentos e aplicações das empresas e das pessoas citadas, num valor de quase R$ 250 mil. Aqui no Brasil, a Polícia Federal cumpriu hoje 17 mandados judiciais na 32ª fase da Lava Jato, chamado de Caça-Fantasmas. O alvo é um banco do Panamá que estaria atuando no Brasil sem conhecimento e autorização do Banco Central e que movimentava dinheiro desviado da Petrobras.
Os agentes cumpriram os mandados na capital paulista, em São Bernardo do Campo e em Santos. Não houve prisões, mas 7 pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimento. Todas ligadas ao Banco Panamenho FPB. Edson Paulo Fanton foi ouvido em Santos. Saiu sem falar com a imprensa. Ele é o principal representante do FPB no Brasil. A instituição atua sem autorização do Banco Central. A Polícia Federal descobriu a atuação clandestina do Banco Panamenho quando investigava outra empresa, a Mossack Fonseca, escritório apontado como responsável pela abertura de empresas de fachada para o pagamento de propinas a investigados da Lava Jato. O banco estaria envolvido no esquema de lavagem de dinheiro. A etapa de hoje é um desdobramento de outra fase da Lava Jato, a Triplo X, que apurou a atuação da Mossack em favor da empreiteira OAS, para ocultar a identidade de proprietários dos apartamentos no edifício Solares, no Guarujá. Um dos imóveis teria sido reservado para o ex-presidente Lula. Para a Polícia Federal, havia uma parceria entre o FPB Bank e a Mossack. O escritório criava as chamadas offshores e o banco abria contas para que o dinheiro ilegal pudesse ser movimentado no exterior. Segundo a investigação, pelo menos 4 envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras usaram offshores da Mossack. Entre eles, o ex-gerente Pedro Barusco e o ex-diretor Renato Duque. Nós entramos na seara da terceirização do crime organizado. A investigação ela já se deparou com operadores, com doleiros, com laranjas, com empresas de fachada. Nós chegamos então ao ponto de nos depararmos com uma gestão financeira utilizada para viabilizar o fluxo de capitais. O deputado Eduardo Cunha renunciou hoje à presidência da Câmara. Ele estava afastado da função pelo Supremo Tribunal Federal desde o dia 5 de maio. E a eleição do novo presidente já está marcada para a semana que vem. Eduardo Cunha chegou à Câmara no final da manhã sob gritos de protesto. Fora Cunha! Cunha leu pessoalmente a carta de renúncia de 2 páginas, em que declarou ser alvo de perseguição por ter autorizado o impeachment de Dilma. Sofri e sofro muitas perseguições em função das pautas adotadas. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment. Sustentou que vai provar sua inocência e pela primeira vez se emocionou. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Fiel à rivalidade com o PT, classificou o governo do partido de criminoso. A história fará justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados, sob o meu comando, de abrir o processo de impeachment, que culminou com o afastamento da presidente. Eduardo Cunha ainda desejou sucesso ao colega do PMDB, o presidente interino Michel Temer, e encerrou sem responder a perguntas. O anúncio incendiou o ambiente político. Muitos líderes já haviam viajado. O líder do governo, André Moura, voltou de uma conversa com Temer no Planalto, pedindo pressa na escolha do novo presidente. O governo não vai interferir e nem vai buscar contribuir para que tenhamos a candidatura A ou candidatura B. A lista de candidatos para o mandato tampão de pouco mais de 6 meses chega a uma dezena de nomes. Entre os mais cotados, Rodrigo Maia, Fernando Giacobo e Rogério Rosso. O senhor é candidato, certo? Não sou candidato. Não é ou não vai assumir a candidatura aqui na nossa... Não sou candidato. Candidatura não é da pessoa. Candidatura tem que ser de consenso. Apenas 4 horas depois da renúncia de Eduardo Cunha, líderes e vice-líderes de partidos que ainda estavam em Brasília iniciaram uma frenética articulação para eleger o novo presidente da Câmara já na próxima terça-feira. Tanta pressa faria parte de um acordão para adiar para agosto a votação em plenário da cassação do mandato de Eduardo Cunha. O acordão passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Já não será na segunda-feira a votação de um recurso de Cunha contra a cassação do próprio mandato. De certo modo, o quadro mudou.
Tem pessoas que estão ponderando que talvez agora devessem se concentrar em resolver o problema da mesa, para não tumultuar. Estamos refletindo. Não adiantou nem o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, mandar ler em plenário uma convocação da eleição para a quinta, dia 14. A portas fechadas, os líderes, alegando representar a maioria, 280 deputados, anteciparam tudo para a terça. PSDB, DEM e outros 5 partidos são contra. O governo anunciou hoje um déficit de 139 bilhões de reais para o próximo ano. E não descartou um possível aumento de impostos para fechar as contas. Depois de prorrogar por 3 vezes, a equipe econômica anunciou a proposta de um rombo de quase 140 bilhões de reais nas contas públicas para o próximo ano, 30 bi a menos do que o déficit de 170 bilhões e meio de reais aprovado para 2016. Para valer, a meta depende de aprovação do Congresso Nacional. É um número que representa um compromisso muito forte, representa uma redução de despesas muito importante. Mas, apesar de tudo isso, nós temos aqui um esforço muito grande de contenção de despesas e um esforço muito grande de também aumento de receitas de formas diversas. Aumento de arrecadação pode significar a elevação de tributos, já admitida pela equipe econômica, além da privatização de empresas. As medidas seriam necessárias para equilibrar a alta nos gastos públicos, provocada por ações como a renegociação da dívida dos estados e reajustes aprovados para servidores e benefícios do Bolsa Família. Além da meta, o Planalto também anunciou as primeiras medidas para reduzir os gastos com a Previdência. As ações não alteram as regras de acesso aos benefícios da Previdência e assistência social e podem ser implementadas de imediato. Entre as novidades estão a revisão dos benefícios por incapacidade de longa duração, como o auxílio-doença e a reversão de alguns casos de aposentadoria por invalidez. Isso vai gerar uma economia anualizada, estimada, de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O limite de gastos vai em direção oposta ao pedido de 14 bilhões de reais feito pelos governadores das regiões Norte e Nordeste, como forma de compensar as perdas no Fundo de Participação dos Estados causadas por desonerações fiscais nos últimos 2 anos. Um modo produtivo, eficiente de usar essa possibilidade que foi aberta com a revisão da meta é exatamente complementar os fundos de participação dos estados, permitir a retomada de investimentos com obras públicas, na medida em que os estados do Nordeste têm possibilidade, têm margem para isso. A Justiça do Vaticano inocentou 2 jornalistas no julgamento dos chamados Vatilix II. Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi foram processados por publicar 2 livros em que denunciam episódios de corrupção e gastos ilegais na sede da Igreja Católica. Já a Relações Públicas do Vaticano, Francesca Chauocchi, e o bispo espanhol Ángelo Vallejo Balda foram condenados a penas de 10 meses e 1 ano e meio de prisão por vazarem as informações aos jornalistas. A comunidade internacional se mobiliza para garantir a segurança durante os Jogos do Rio em agosto. Ainda assim, especialistas israelenses garantem que existe o risco de atentado. Munique, Alemanha, Olimpíada de 1972. 8 palestinos do grupo terrorista Setembro Negro invadem a Vila Olímpica, matam 2 integrantes da delegação de Israel e sequestram outros 11 atletas. A emboscada da polícia alemã não deu certo e todos os reféns morreram. Este especialista em segurança afirma: foi a primeira vez que o mundo pôde ver do que o terrorismo é capaz. O coronel Itamar Yaar é membro do Comitê de Segurança do Exército de Israel. Para ele é alta a possibilidade de um atentado nos Jogos do Rio de Janeiro. O que pode ser melhor do que uma Olimpíada que tem cobertura da imprensa mundial para enviar a mensagem do terror? Questiona. Tamar afirma que o Brasil não é alvo,
mas lembra que representantes de diversos países estarão lá. É a oportunidade para atingir delegações como a de Israel ou dos Estados Unidos, sem ter que lidar com a força de segurança desses países. Em qualquer Olimpíada, a delegação israelense é um dos alvos principais do terrorismo. O assunto é tão sensível que nem mesmo o Comitê Olímpico de Israel comenta. A segurança dos atletas que vão participar das Olimpíadas do Rio começou a ser preparada, segundo especialistas, há 4 anos, com a chegada do Serviço Secreto de Israel no Brasil. 45 atletas embarcam para o país na semana que vem. É a maior delegação da história. No ano passado, o Estado Islâmico afirmou que o Rio seria palco de um ataque. As autoridades brasileiras pediram ajuda à comunidade internacional. Desde então, uma rede de inteligência mantém uma intensa troca de informações. Para Shaul Shai, que faz parte do Conselho Nacional de Segurança de Israel, se não houver falhas na comunicação, os jogos podem passar ilesos. Há uma grande cooperação entre todos os países. A falha no Brasil será uma falha do mundo inteiro, afirma. 2 homens invadiram a sede do Remo, em Belém. Eles furtaram a taça que a equipe paraense ganhou em um torneio na Venezuela, na década de 50. Menos de 24 horas depois, a polícia encontrou o troféu abandonado. Apesar de ter um valor histórico, a taça é feita de latão. Os donos de um bar na zona oeste de São Paulo se preparavam para fechar as portas quando um homem armado chega ao local. O suspeito atira no de camisa amarela. Em seguida, dispara contra o sócio, que escapa ileso. Os clientes se escondem. O dono do bar, Luiz Sobreira, morreu. Já o assassino foi identificado como um traficante que frequentava o local. Ele havia se desentendido com Luiz dias antes e está foragido. Uma montanha de cigarros falsos foi o que a polícia encontrou com uma quadrilha que atuava em estados do Nordeste. A operação Capnós, tabaco em grego, aconteceu em 5 estados do Nordeste. A polícia tirou de circulação quase 3 toneladas de cigarros falsos, que estavam estocados em pelo menos 29 pontos. Nesse galpão, em Arapiraca, interior de Alagoas, a quantidade de cigarros era tão grande que lotou a sala. 12 pessoas foram presas, 2 estão foragidas. Os policiais apreenderam armas, 8 veículos de luxo e quase R$200 mil com a quadrilha. O cigarro, que era produzido em São Paulo, tinha como centros de distribuição regionais as cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Lauro de Freitas, na Bahia. Desses pontos, a mercadoria era levada para os centros de distribuição estaduais. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O faturamento da quadrilha surpreendeu até mesmo o Ministério Público. Só um dos alvos dessa quadrilha tem a capacidade de movimentar R$1 milhão por ano. Os presos vão responder por receptação, falsificação e lavagem de dinheiro. Ao final das investigações, eles também poderão responder por formação de quadrilha. Na Bahia, a polícia prendeu um homem que há 2 anos se passava por médico num hospital. Ele foi descoberto depois que tentou cometer um outro crime, vender um carro roubado. Era aqui nesse hospital particular em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, que o homem conhecido como o Dr. Márcio Verdinati atendia. Sem saber que estava sendo gravada, a recepcionista confirmou a história. Ele era médico plantonista. A mãe de Laís foi atendida por Márcio na emergência e levou um susto e tanto ao ouvir o diagnóstico dado pelo falso médico. Ele falou, olha, leva logo porque ela está em estado grave e ela pode até morrer. Se ela continuar aqui, sua mãe pode até morrer. Marlinda buscou a opinião de um segundo médico, esse sim de verdade, em outra clínica e descobriu. Só tinha pressão alta. Cadê a documentação desse homem? Não tem documentação? Não tem registro? Como é que pode uma coisa dessa? A carteira do Conselho Regional de Medicina que Márcio usava não é verdadeira. A polícia também encontrou jaleco, prontuários e até receitas de remédios controlados, tudo falsificado. Márcio só foi descoberto porque cometeu um outro crime. Tentou vender um carro roubado, com placa clonada, documentos adulterados, na semana passada. Acabou com um celular apreendido. Aí os policiais viram que havia várias chamadas de pessoas que diziam ser pacientes dele. Márcio, então, acabou confessando. Fingia ser médico.
Ele disse que havia feito, segundo ele, um curso de medicina em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, mas não havia se formado. E o hospital particular onde o criminoso atendia é do vereador José Carlos Correia, do PSD, marido da prefeita de Dias Dávila, Jussara Márcia, do PT. A direção informou já ter feito uma denúncia no Conselho de Medicina e que também foi vítima do falso médico. Mas, segundo esta juíza especializada em defesa do consumidor, a clínica é sim responsável por todos os atendimentos. Identificado um dano, e esse dano tendo decorrido de uma ação ou omissão ocorrida no interior daquele estabelecimento, em razão da atividade de algum profissional que ali trabalhe, a clínica ela vai responder.